Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador. Paz e bem a todos. Quero passar-lhes um estudo que fiz na primeira leitura da liturgia. Leitura esta que está no livro de Gênesis, capítulo 18, de 20 a 32. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, farei perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando eu era criança, eu tinha uma ideia de Deus como sendo vingador, austero, que castiga, pois isso nos era passado pelos mais velhos quando diziam: não seja mal educado, não fale palavrão, não minta. Deus vê tudo, sabe tudo, pode tudo. Até aí, total verdade. Mas sempre terminavam: Deus castiga, e isso nos colocava medo de Deus. Depois eu fui aprender que a realidade não é essa, e vemos isso nesse diálogo de Deus com Abraão. Na realidade, quase uma negociação para que Deus não destruísse as cidades de Sodoma e Gomorra. O interessante é que Deus manda os 2 que estavam com ele até a cidade de Sodoma para averiguação. Deus não é injusto e deixa claro que seu julgamento estaria baseado no que seus homens diriam sobre a cidade. Deus não trata ninguém com injustiça e tampouco destrói o justo com o injusto. Deus está falando como homem, mas nós sabemos que Ele sabe tudo a nosso respeito. Como está em Provérbios 15:3, em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Desse diálogo, vemos como é importante a intercessão. Abraão veio diante do Senhor, se aproximou de Deus. Meu irmão, minha irmã, temos que aprender a necessidade de estarmos diante de Deus, de buscarmos a Deus, dedicarmos tempo para Deus, ter intimidade, ter comunhão com Deus. Abraão dialogou com Deus sobre o problema dos justos de Sodoma. Ele intercedeu por eles. E você? Está intercedendo por alguém? Para fazer isso,
tem que ter intimidade com Deus. Deus sabe tudo, mas quer ouvir. Deus é Pai, amoroso, misericordioso, e quer que seus filhos peçam a Ele, que lhe tragam seus problemas, que lhe apresentem a situação toda. Abraão, no seu diálogo íntimo com Deus, insistiu, persistiu, não desistiu. Lembrou das promessas de Deus, como bem podemos lembrar da passagem do juiz que não temia Deus e não respeitava pessoa alguma. E uma mulher tanto insistiu por justiça que o juiz, para ficar sossegado e livre dela e parar de ser importunado, lhe fez justiça. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite? Não prestará socorro? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2635, está dito que interceder é pedir a favor de outrem, é próprio, desde Abraão, num coração conforme com a misericórdia de Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo, a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não olha aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros, e chega até a rezar pelo que lhe fazem mal. Meu irmão, minha irmã, sejamos intercessores uns pelos outros. Tenhamos comunhão com Deus e lembremos sempre que nosso maior intercessor é Jesus Cristo. Peçamos a Ele sua intercessão, sua misericórdia, e lembremos de sua oração por nós quando disse: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste como igualmente me amaste. Essa oração está no Evangelho de São João 17, de 20 a 23. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua atenção. Os deixo com essa música lindíssima de Sueli Façanha. E desde já peço que orem por mim, que estarei orando por vocês. Até uma próxima, se Deus permitir. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio.